Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina, criadora, produtora, escritora, dona do Eu Organizado. E esse vídeo é a minha primeira tentativa de criar um quadro de vídeos curtinhos aqui no canal para que eu possa estar com você 2 vezes na semana. Eu gostaria de produzir 2 vídeos na semana para trocar mais com você, para conversar mais com você, para pegar a manha do vídeo, né? Vídeo é uma coisa que é necessário, manha, conforto. E eu gostaria de fazer um quadro de vídeos curtinhos aqui no canal, porque quem me conhece sabe que eu só faço coisa grande pra caralho. Ana Carolina tem muita dificuldade de operar no rápido, no simples, no breve. É geralmente no longo e no profundo. Então vamos ver como anda a minha capacidade, a minha habilidade de síntese. Eu quero trazer para você hoje uma coisa que estava na minha mente a semana toda, que está na minha mente por muito tempo e que eu acho que é uma provocação, é um trampolim para a gente ter uma discussão muito importante quando a gente fala sobre organização. 2 pontos. Dois pontos. O conforto que o microgerenciamento traz. Eu não sei se esse é o seu caso. Você me diz se é e me diz se não for também. Porque eu quero saber quantas pessoas também passam por isso além de mim. Eu sempre tive uma tendência a ficar muito dentro do microgerenciamento da organização, porque o microgerenciamento me dava uma sensação de controle. E eu vejo muita gente preocupada com detalhes muito pequenos, com detalhes que têm um impacto muito pequeno, muito breve dentro da sua organização e com uma dificuldade de entrar na onda da organização através do nível macro, através da perspectiva, através, né, digamos assim, the big picture, através da imagem toda. Então eu acho que o problema de ficar muito preso ao microgerenciamento e terminar achando que ser uma pessoa organizada é ser uma pessoa que tem que ter controle de tudo, que tem que gerenciar cada pequena engrenagem do relógio para a coisa funcionar, eu acho que essa confusão, né, que essa inversão de valores é relativamente comum. E aí, eu vou trazer uma pergunta para você, que na verdade é uma reflexão que eu fiz a respeito do início da minha história com a organização. Quando eu era adolescente, na verdade até uma boa fase aí da juventude, até eu me formar na faculdade, hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que eu não tinha muita noção de quais eram as minhas vocações. Eu entendo vocação como sendo, como diz a etimologia, vocação é o chamado da alma. Eu entendo que a gente tem vocações de todas as espécies, de toda sorte. Existe vocação pessoal, existe vocação afetiva, existe vocação profissional, existe vocação criativa, sabe? A vocação é quando você consegue entender que tem uma parte sua, da sua alma, da sua personalidade, do seu centro, muito autêntica, operando naquela parte da sua vida. Eu escuto muitas pessoas falarem vocação como sendo o exercício profissional, mas para mim vocação é ser uma pessoa autêntica que faz aquilo que de fato é mais valoroso para si, que faz o que é mais importante para si em todas as áreas da vida. Quando eu era mais jovem, até o final da faculdade, eu não tinha noção da minha vocação. Eu não sabia qual era a minha vocação profissional, eu não sabia qual era a minha vocação criativa, muito menos a minha vocação profissional. Como eu não tinha essa perspectiva ampla, como eu não estava conseguindo acessar ainda esse lugar macro, esse lugar do topo da montanha, como eu falo para os meus alunos e alunas, eu ficava muito apegada a cada pequena engrenagem do que estava acontecendo no chão. Você pode acessar a organização através de diversos níveis, melhor aqui desse lado, através de diversos níveis. Quando você sobe a montanha, você vê a sua vida do alto, você consegue ver o que está sendo formado lá embaixo, qual é
a figura que você está montando, qual é o tipo de cidade, qual é o tipo de construção, qual é o tipo de jardim, qualquer metáfora que você queira que você está criando no pé da sua montanha, que é a sua vida. Quando você desce e você vai para o chão, você executa. As pequenas coisas para que alguma coisa seja construída. A gente precisa do micro, pequenininho, e a gente precisa do macro. O microgerenciamento é quando você tem dificuldade de delegar algumas tarefas, é quando você fica um pouco pilhado ou pilhada, né, um pouco obcecado e obcecada com o controle. E quando você não tem muitas coisas para colocar em prática, às vezes o microgerenciamento da organização é um refúgio. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Era para mim um grande refúgio ficar lambendo, punhetando o aprendizado de 10 aplicativos diferentes, mas eu não tinha muito conteúdo para colocar naqueles aplicativos. É claro que talvez o meu exemplo seja um pouco parcial, porque eventualmente a organização se tornou meu trabalho. Todos os anos de estudo com N mil aplicativos, com N mil métodos, foram revertidos e cultivados, né? Foram usados como adubo e semente de um ofício profissional, de uma atividade profissional. Mas eu quero trazer esse ponto para você como reflexão. Eu me prendia muito nos detalhes porque eu não sabia para onde eu estava indo, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia fazer até o final daquele ano, qual que eram os meus projetos. Eu não tinha noção disso. Então, eu queria ter o controle e o domínio total de cada pedaço da minha organização. Você consegue perceber que você está muito preocupado ou muito preocupada com o microgerenciamento quando você tem perguntas sobre a sua organização que não afetam muito a prática. Para dar um exemplo, o GTD, que todo mundo sabe, eu imagino que você saiba, é um método de organização que eu já falei lá no blog e já falei aqui no canal algumas vezes. Eu adoro GTD, já pratiquei muito GTD, etc. Eu vou deixar aqui no link da descrição um texto meu sobre o GTD, caso você não conheça. E eu era o tipo de pessoa que queria saber, dentro do GTD, por exemplo, como que eu ia saber quais eram as tarefas correspondentes a cada projeto. Quando você escolhe o método de organização e você percebe que a sua atenção está indo totalmente para o gerenciamento da sua organização, mas não está indo tanto para as coisas que a sua organização vai facilitar de serem postas em prática, a gente tem um problema de microgerenciamento. O GTD é um método complexo, é um método bem denso, ele tem muitas fases. E para mim foi muito fácil me perder dentro da floresta do microgerenciamento. Por quê? Eu não tinha muita noção, segurança, eu não tinha construído esse espaço interno de aonde que eu quero chegar com a minha organização. A gente se organiza para colocar coisas em prática. A gente se organiza para transformar a nossa realidade. A gente se organiza para criar, para transmutar, para ter uma ação, para poder dar um destino para a nossa vida, para que a gente possa ver acontecendo o que a gente quer. A organização é esse apoio. Quando a própria organização, quando os aspectos técnicos, práticos, instrumentais da organização começa a entrar no meio do seu objetivo, você percebe que você se descolou do seu objetivo e talvez esteja compensando a falta de propósito dentro da organização. Eu não sei se necessariamente é o seu caso, mas era o meu. O microgerenciamento era a minha zona de conforto, porque se eu abandonasse essas perguntas
muito minúsculas, muito técnicas sobre o GTD, eu ia ser confrontada com a grande verdade. Eu não sei por que caralhos eu tô fazendo isso. Eu não sei o que eu quero com isso, para onde que a minha vida tá indo. Se você se encontra sempre muito no chão da fábrica, se você tá sempre no microgerenciamento, faz um exercício de soltar, de se afastar um pouco das suas ferramentas, de parar de estudar, de dar 1 ou 2 passos para trás e sobe a montanha. Começa a fazer perguntas, vai fazer curso, vai ver vídeo, vai ler livro que te coloque em contato com o que você quer fazer com essa coisa muito privilegiada que é a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua saúde. O que você vai fazer com essas coisas? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não sei quantas pessoas tem por aí que estão nessa situação. Então comenta aqui embaixo dizendo se o vídeo te ajudou e eu vejo você semana que vem.